Livro Contos Novos, Mário de Andrade. Conto 5, O Poço. Ali pelas 11 horas da manhã, o velho Joaquim Prestes chegou no pesqueiro. Embora fizesse força em se mostrar amável por causa da visita convidada para a pescaria, vinha mal-humorado, daquelas 5 léguas de Fordinho cabritano, na estrada péssima. Aliás, o fazendeiro era pouco de riso mesmo, já endurecido por 75 anos que o mumificavam naquele esqueleto taciturno. O fato é que estourara na zona a mania dos fazendeiros ricos adquirirem terrenos na barranca de Mongi para pesqueiros de estimação. Joaquim Prestes foram dos que inventaram a moda. Como sempre, homem cioso suas iniciativas, veio cultivando uma vaidade de família, gente escoteira, por aqueles campos altos, desbravadora de terras. Agora Joaquim Prestes desbravava pesqueiros na barranca fácil de Mongi. Não tivera que construir riqueza com a mão, dono das fazendas desde o nascer, reconhecido como chefe, novo ainda, bem rico, viajado, e meio sem que fazer, desbravava outros matos. Fora o introdutor do automóvel naquelas estradas. E se o município agora se orgulhava de ser um dos maiores produtores de mel, se devia ao velho Joaquim Prestes, primeiro a se lembrar de criar abelhas ali. Falando o alemão, uma de suas iniciativas gouradas na zona, que uma verdadeira biblioteca sobre abelhas. Joaquim Prestes era assim, caprichosíssimo, mais cioso de mando que de justiça. Tinha a idolatria da autoridade. Para comprar o seu primeiro carro, fora à Europa, naqueles tempos em que os automóveis eram mais europeus do que americanos. Viraram uma autoridade no assunto, e mesmo com as abelhas de que sabia tudo. Um tempo, até ele dera a reeducar as abelhas nacionais, essas porcas que misturavam mel com samoura. Gastou anos e dinheiro bom nisso, inventou ninhos artificiais, cruzou raças, até fez vir abelhas amazônicas. Mas se mandava nos homens e todos obedeciam, se viu obrigado a obedecer às abelhas que não se educaram com isto. E agora que ninguém falasse perto dele, no inocente TI, Joaquim prestigava. Tempo de florada no cafezal ou nas fruteiras do pomar maravilhoso. Nunca mais foi feliz. Lhe amargava penosamente aquelas mandaçais, mandaguaris, bijuris que vinham lhe roubar o mel da apis mellífica. Tudo que Joaquim Prestes fazia bem. Automóveis tinha 3. Aquele marmão de luxo para levar na fazenda cidade em compras e visitas. Mas como se fosse um bocado estreita para que coubesse à vontade. Ele na frente, chofreando, e a mulher que era gorda. A mulher não podia ir atrás com o mecânico. Neste na frente e ela atrás. Mandou fazer uma Rolls Royce de encomenda, com 2 A6 na frente que pareciam poltronas de hall, mais de 100 contos. E agora, por causa do pesqueiro e da estrada nova, compraram um Fordinho cabritante. Todo dia quebrava alguma peça, que o deixava de mau humor. Que outro fazendeiro se lembrava mais disso? Pois o velho Joaquim Prestes dera para construir um pesqueiro uma casa de verdade, de tijolo e de telha. Embora não imaginasse passar mais do que um claro do dia ali. Tinha medo da maleira, mas podia querer descansar, e algum convidado a sala vasta, o terraço telado, tela por toda parte para evitar pernilongos. Só desistiu da água encanada porque ficava um dinheirão. Mas a casinha por detrás do bangalo era até de luxo. Toda de madeira aplainada, pintadinha de verde para confundir com os mamoeiros, os porcos de rasa por baixo, isso de fossa nunca, e o vaso de esmalte em tampa. Numa parte estocada do terreno já pastavam no capim novo 4 vacas e o marido, na espera de alguém que quisesse beber um leite caracu. E agora a casa estava quase pronta, só horta folhuda, uns girassóis à frente, e Joaquim Prestes não se contentara, mas com água da geladeira, trazida sempre no forte, em 2 termos gordos, mandara abrir um poço. Quem abriu o poço era gente da fazenda mesmo, desses camaradas que tem nem um pouco de tudo. Joaquim Prestes era assim, tinha 10 chapéus estrangeiros, até um panamá de conto de réis, mais as meias. Só usava meias feitas pela mulher, para economizar, afirmava. Fora aqueles 4 operários ali que cavavam o poço, havia mais 2 que estavam lá, trabucando no acabamento da casa. As marteladas monótonas
Chegavam até a fogueira, e todos os muitos contentes, rapazes de Dona Rica e bem servida de progresso, jogados ali na selva da maleira, obedeceram, mandados, mas corroídos de irritação. Só quem estava imaginando que, enfim, se arranjava na vida, era o vigia, este caipira da gema, braga estorna dos alagados do rio, maleira eterno, a viola e a rapadura, mas a mulher e 5 famílias efesadas. Este agora, se quisesse, tinha leite, tinha ovo, tinha legumes, finas e horta de semente. Mas lhe bastava imaginar que tinha, continuava feijão com farinha e a carne seca de domingo. Bateram um frio terrível nesse julho, bem diferente dos invernos daquela zona paulista, sempre bem seco nos dias claros e solares, e as noites de uma nitidez sublime, feita para quem pode dormir no quente. Mas aquele ano, uma chuva diluviais alagaram tudo. O couro das carteiras embolararam no bolso e o café apodrecia no chão. No pesqueiro, o frio se tornara feroz, lavado daquela umidade maligna, que além de peixe, era só o que o sabia dar. Joaquim Prestes e a visita foram chegando para a fogueira dos camaradas, que logo levantaram, machucando o chapéu da mão. Bom dia, bom dia. Joaquim tirou o relógio do bolso com muita calma. Examinou bem que horas eram. Sem censura aparente, perguntou aos camaradas se ainda não tinham ido trabalhar. Os camaradas responderam que já tinham ido sim, mas que com aquele tempo, quem aguentara permanecer dentro do poço, continuando a perfuração? Tinha ido fazer outra coisa, dando mão no acabamento da casa. Não trouxe vocês aqui para fazer casa. Mas agora, estavam terminando o café do meio-dia. Passavam as frases, desapontados, principiando a não ser nem como ficar em pé. Havia silêncios desagradáveis, mas o velho Joaquim Prestes impassível, esperando mais explicações, sem dar sinal de compreender nem desculpar alguém. Tinha e era o mais calmo, um lato desempenhado, fortíssimo, bem escuro na cor. Ainda nem falara, mas foi esse que acabou inventando um jeito humilhante de disfarçar a culpa inexistente, botando um pouco de felicidade no dono. De repente, contou que ainda ficava mais penoso o trabalho, porque enfim já estava minando água. Joaquim Prestes ficou satisfeito, era visível, e todos esperaram de alívio. Mina muito? A água vem com força sim, senhor, mas precisa cavar mais. Quando chega? Quer dizer, por enquanto dá mais 2 palmos. Parmo e meio, Zé. O mulato virou contrariado para o que falara. Um rapaz branco e enfesadinho, cor de doente. Você marcou, mano. Marquei sim. Então, com mais 2 dias de trabalho, tenho água suficiente. Os camaradas se entreolharam. Ainda foi Zé quem falou. Quer dizer, a gente não sabe, tá uma lama, o poço tá fundo. Só o mano que é levinho pode descer. Quanto mede? 45 palmos. Papagaio, escapou da boca de Joaquim Prestes. Mas ficou muito mudo na reflexão. Percebia que se ele estava lá dentro consigo, decidindo uma lei. Depois, meio que largou de pensar, dando todo o cuidado lento em fazer um cigarro de palha com perfeição. Os camaradas esperaram naquele silêncio de que o desprezava. Era suportável quase. O rapaz não conseguiu se aguentar, mas como se sentia culpado de ser o mais leve que os outros, arrancou. Por minha causa não, Zé, que eu desço bem. E o Zé ordenou a virar enraivecido para o irmão. Ia falar, mas se conteve quando o outro tomava a dianteira. Então você vai ficar naquela dureza de trabalho com essa umidade. Se a gente pudesse revezar ainda que bem, murmurou o quarto, também regularmente leviano de corpo, mas nada dispôs a se sacrificar, e decidiu. Com essa chuvarada, a terra tá mole demais, e se afunda, Deus te livre. Ai, José não pôde mais adiar o pressentimento que invadira, e protegeu o mano. Cê é besta, mano, e sua doença? A doença não se falava o nome. O médico achava que o albino estava fraco do peito. Isso de um ser mulato e o outro branco. O pai espanhol primeiro se amigara com uma preta do litoral. E quando ela morrera, mudara de gosto. Viera para a zona paulista casar com uma moça branca. Mas a mulher morrera dando à luz ao albino. E o espanhol, gostando mesmo de variar, se casara com a cachaça. José, taludinho, ainda aguentou-se bem na orfandade, mas Albino, tratado só quando as colonas vizinhas lembravam. Albino comeu terra, teve tifo, escarlatina, disenteria, sarampo e tosse comprida. Cada ano era uma doença nova, e o pai até esbravejava nos janeiros. Que enfermidade lhe falta, caramba? E bebia mais, até que desapareceu para sempre. Albino
Nem sempre que fora demorar. Albino, nem que fosse para demonstrar a afirmativa do irmão, teve um acesso forte de tosse, e Joaquim Prestes falou: Acabou o remédio? Ainda tem um pouquinho, sim, senhor. Joaquim Prestes, mesmo que comprava o remédio de Albino, e dava sem descontar no ordenado. Uma vidraça que o rapaz quebrara, o fazendeiro descontou 3.500 do custo. Porém, montava no marmão, dava um pulo até a cidade só para comprar aquele fortificante estrangeiro. Um dinheirão resmungava. E era mesmo, 18.000 réis. Com a direção da conversa, os camaradas perceberam que tudo se arranjava para melhor. Um comentou: Não vê que a gente está vendo se o sol vem e seca um pouco o mod e o Albino pode descer no poço. Albino, se sentindo humilhado nessa condição de doente, repetiu agressivo: Por isso que eu não desço bem, já falei. José foi para dizer alguma coisa, mas sobreteve um impulso, olhou o mano com ódio. Joaquim Prestes afirmou: O sol hoje não sai. O frio estava por demais. O café queimando, servido pela mulher do vigia, não reconfortava nada. A umidade corroía os ossos. O ar sombrio fechava os corações. Nem um passarinho voava. Quando muito algum pio magoado vinha brotar mais tristeza no dia. Mal se enxergava o aclive da barraca. O rio não se enxergava. Era aquele arminho sujo de névoa, que assim de longe parecia intransponível. A afirmação do fazendeiro trouxera de novo um som de apreensivo no ambiente. Quem concordou com ele foi o vigia chegando. Só tocou de leve no chapéu, foi esfregar forte as mãos, rumor de lixa. Em cima do fogo, afirmou baixo, com voz taciturna de afeiçoado aquele clima ruim. Peixe hoje não dá. Houve silêncio. Enfim, o patrão, o bolso dele foi se erguendo, impressionamente agudo. Se endireitou rijo e todos perceberam que ele decidira tudo. Com má vontade e sem olhar os camaradas, ordenou: Bem, é continuar todos na casa, como estão ganhando. A última reflexão do fazendeiro prendera-se cordial, mas fora navalhante, até a visita se sentiu ferida. Os camaradas mais que depressa demandaram, mas Joaquim Prestes disse: Você me acompanha, Albino. Quero ver o poço. Ainda ficou ali dando umas ordens. Havia de tentar uma rondada, assim mesmo. Afinal, jogou o toco cigarro na fogueira e com a visita se dirigiu para a elevação, aos 20 metros da casa, onde ficava o poço. Albino já estava muito se retirando as tábuas que cobriam a abertura. Joaquim Prestes, nem mesmo durante a construção, queria que caísse coisas na água futura que ele iria beber. Afinal, ficaram só aquelas tábuas largas, longas, de cambreúva, protegendo a terra do rebordo do perigo de esbarrundar. E mais aquele aparelho primário, que não era elegante e definitivo. Joaquim Prestes foi logo explicando a visita, servindo por algum para descer os operários no poço e fazer terra. Não pise aí, meu Prestes, Albino gritou com susto. Mas Joaquim Prestes queria ver a água dele. Com mais cuidado, se acocorou numa das tábuas de rebordo, afirmando bem as mãos em duas outras que atravessavam a boca do poço, e serviu apenas para descanso da caçamba. Avançou o poço para espiar. As tábuas abaularam. Só vira fazer um movimento angustiado. Gritou: Minha caneta! Se ergueu com roupante e, sem mesmo cuidar de sair daquela borrada traiçoeira, olhou os companheiros indignados. Essa é boa. Eu é que não posso ficar sem minha caneta tinteiro. Agora vocês hão de ter paciência, mas ficar sem minha caneta é que eu não posso. Tenho que deixar ela embaixo para buscar. Chame os outros albinos, e depressa. Quero que o barro revolvido como está. A caneta vai afundando. Albino foi correndo. Os outros camaradas vieram imediatamente, solícitos. Ninguém sequer se lembrava mais de fazer o corpo mole nem nada. Para eles era evidente que a caneta tinteiro do dono não podia ficar lá dentro. Albino já tirava os sapatões e a roupa. Ficou nu, átimo da cintura para cima, arregaçou a calça e tudo no átimo estava pronto. A corda com o nó grosso para o rapaz firmar os pés, afundando na escureza do buraco. José mais outro, firmes seguravam o cambito. Albino com rapidez pegou a corda, se agarrou nela, balanceando no ar. José olhava atento. Cuidado, mano. Vira. Albino, nhô. Veja se fica na borda para não pisar na caneta. Passa a mão de leve no barro. Então é melhor botar um pau na corda para fincar os pés. Qual é, mano? Vira logo isso.
José e o companheiro viraram o cambito. Albino desapareceu no poço. O Sarilho gemeu, e à medida que a corda se desenrolava, o gemido foi aumentando, aumentando, até se tornou um ruído lacinante. Todos estavam atentos, até que se escutou o grito de aviso de Albino, chegando apenas uma queixa até o grupo. José parou, o manejo ficou o busto no campito. Era esperar. Todos os imóveis, Joaquim Prestes, mesmo com outro camarada, espiavam, meio esquecidos do perigo da terra de rebordo, esbarrodar. Passou um minuto, passou mais outro. Estavam desagradadíssimos. Passou mais tempo. José não se conteve. Segurando firme só com a mão direita no cambito, os músculos saltaram no braço magnífico. Se inclinou quando pôde na beira do poço. Achou! Nada de resposta. Achou, mano? Ainda mais uns segundos. A visita não se aguentava mais aquela angústia. Se afastaram com o pretexto de passear. Aquela voz do poço, um tom surdo, ironicamente macia, chegava em cima em qualquer coisa que parecia com um não. Os minutos passaram. Ninguém mais se aguentava na impaciência. Albino havia de estar perdendo as forças, grudado naquela corda de cócoras, passando a mão na lama coberta d'água. José, nhô, mas atendendo aonde o velho estava, nem mesmo esperar a ordem. José esperou o patrão. Por favor, nhô Joaquim Prestes, saia daí, a terra tá solta. Joaquim Prestes se afastou de má vontade. Depois continuou. Grite por Albino para pisar na lama, mas que pise num lugar só. José, mas que depressa deu a ordem. A corda bombeou, e agora aliviados, os operários entreconversavam. O magruço, que sabia ler o jornal da vendinha de estação, deu a falar. O idiota do caso, soterrado de Campinas. O outro se confessou pessimista, mas pouco para não desagradar o patrão. José, mudo da cabeça para cima, olhou fincando no chão, muito pensando, mas a experiência de todos ali sabia mesmo que a caneta em tinteiro se metera pelo barro mole, e que o primeiro era preciso esgotar a água do poço. José ergueu a cabeça decidido. Assim não vai, meu Joaquim Prestes. Precisa secar o poço. Aí Joaquim concordou. Gritaram ao Albino que subisse. Ele ainda insistiu uns minutos. Todos esperavam em silêncio, irritados com a teima do Albino. A corda sacudiu, chamando. José, mais que depressa, agarrou o cambito e gritou. Pronto. A corda enrijeçou recitada, mas sem esperar que o outro operário ajudasse, José, com músculos de amor, virou-se sozinho ao sarilho. A mola deu aquele uivo esganado, assim virando rápido. Veio o uivo gemendo. Vocês engraxem isso, que diabo! Só que Albino surgiu na boca do poço. O sarilho parou de gemer. O rapaz era um monte de lama. Pulou na terra firme e tropeçou 3 passos, meio tonto. Baixou muito a cabeça, sacudida com terror por agitava as mãos, os braços, pernas, num ralo de lama pesada que caía nos boxes do chão. Deu aquele disfarce para não despontar. Puta frio. Veio vestido sujo mesmo, com ânsia, a camisa, o pullover esburacado, o paletó. José foi buscar o seu próprio paletó e botou ocioso na coxinha do irmão. Albino olhou e deu um sorriso quase de alvar gratidão. Num gesto feminino, feliz, se encolheu dentro da roupa, gostando. Joaquim Prestes estava numa expressão terrível. Isso via. Nem cuidado de disfarçar para a visita. O caipira viera falando que a mulher mandava dizer que o almoço do patrão estava pronto. E o senhor já voou duro, continuando a escutar os operários. O magruço lembrou buscarem na cidade um boceiro de provisão. Joaquim Prestes estrilhou. Não estava para pagar o boceiro por causa de uma coisa à toa, que eles estavam com má vontade de trabalhar. Esgotar o poço de pouca água não era numa friaca. Uma África. Os homens acharam ruim, imaginando que o patrão o tratara de negros. Se tornaram de um orgulho machucado, e foi o próprio magro, mais independente, que fixou José bem nos olhos, animando mais forte. Meio que perguntou, meio que decidiu. Vamos. Imediatamente se puseram nos preparos, buscando o balde, trocando as tábuas, atravessando por outros que aguentassem o peso do homem. Joaquim Prestes e a visita foram almoçar. Almoço grave,
Apesar, apesar do gosto farto, dourado, Joaquim Prestes estava árido. Dera nele aquela decisão primária, absoluta de rever a caneta ainda hoje mesmo. Para ele, honra, dignidade, autoridade não tinha gradação, era uma só. Tanto estava a custear a mudança, a mulher da gente, como não reaver a caneta o dia inteiro. 2 vezes, a visita com ar de quem não perguntou sobre o poceiro da cidade. Mas só o Ford podia ir buscar o homem, e Joaquim, agora que se via, afirmara que não dava peixe. Tinha embirrado. Havia de mostrar que no pesqueiro dele dava. Depois do diabo, os camaradas haviam de secar o poço, uns palermas. Estavam numa cólera desesperada, botando a culpa nos operários. Joaquim Prestes, como quem disse, era a culpa de fazê-los trabalharem injustamente. Depois do almoço, chamou a mulher do vigia. Mandou levar o café aos homens, porém que fosse bem quente. Perguntou se não havia pinga. Não havia mais. Acabara com a friagem daqueles dias. Deu de ombros, hesitou. Ainda meio que ergueu os olhos para a visita. Consultando, acabou pedindo desculpas. Ia dar uma chegadinha até o poço para ver o que os camaradas estavam fazendo. E se não falou mais em pescaria. Tudo trabalhava na afobação. Um descia o balde, outro com puxões fortes na corda. Ainda conseguia deitar o balde lá no fundo para a água entrar nele. Com o balde voltava, depois de parar um tempo lá dentro, vinha cheio apenas pelo terço, quase só lama. Passava de mão em mão para ser esvaziado, longe, e a água não se filtrar no terreno de rebordo. Joaquim Prestes perguntou se a água já diminuía. Houve um silêncio emburrado nos trabalhadores. Afinal, um falou que roupante. Quá. Joaquim Prestes ficou ali, imóvel, guardando o trabalho. E ainda foi o próprio Albino mais civil que inventou. Se eu tivesse 2 caçambas, os camaradas se sobressaltaram, inquietos, se entreolharam, e aquele peste do vizinho lembrou que a mulher tinha uma caçamba em casa. Foi buscar. O magruço, ainda que inquieto que os outros, afiançou. Nem com 2 caçambas não vai dar, não. Ela lama por demais. Tá minando muito. Ai, José, saiu do seu silêncio. Torvo para pôr as coisas às claras. De mais a mais. 2 caçambas precisa ter gente lá dentro. Albino não desce mais. Que tem, Zé? Deixa de história. Albino meio que estourou. De resto, o dia aguentaram um bocado. Sempre escuro. Nuvens de chumbo tomando o céu todo. Nem um pássaro. Mas a brisa caía por volta das 13 horas. O ar curto deixava o trabalho aquecer os corpos movidos. José se viraram com tanta indignação para o mano. Todos viram. Mesmo com desrespeito pelo velho Joaquim Prestes, o Albino ia tomar com aqueles cachações que apanhavam quando era pegado no truco ou na pinga. O magruço resolveu se sacrificar, evitando mais aborrecimento. Interferiu rápido. Nós dois se revezam, José. Desta vez eu vou. O mulato sacudiu a cabeça, desesperado, engolindo a raiva. A caçamba chegava e os dois se atiraram aos preparativos novos. O velho Joaquim Prestes, ali mudo, imóvel, apenas de vez em quando aquele jeito lento de tirar o relógio e consultar a claridade do dia, que era feita uma censura tirânica, pondo vergonha e quase remorso naqueles homens. O trabalho continuava infrutífero, sem cessar. Albino, o quanto podia lá dentro, e as caçambas lentas, naquele exasperante ir e vir. Agora com o sarilho deu de gritar tanto que foi preciso botar graxa nele. Não suportava aquilo. Joaquim Prestes, mudo, olhando aquela boca de poço. E quando Albino não se aguentava mais, o outro magruço revezava. Mas este, depois da primeira viagem, se tomara do medo tal. Se fazia lento de propósito. E as recomendações de todos ali tinham exigências. Dá por 2 vezes falar em cachaço. Tinha vigia. Lembrou que o japonês da outra margem tinha cachaça à venda. Dava uma chegadinha lá que o homem também. Sempre tinha algum trairão de rede pegado na lagoa. Ai, Joaquim Prestes se desintemperou por completo. Ele bem que estava recebendo
percebendo a má vontade de todos. Cada vez que o magruço tinha que descer, era 5 minutos, 10, mamperrando, mamparreando. Se despia lento, pois até não se lembrar de ir à casinha. E foi aquela espera, insuportável, que ninguém. É o certo, e o certo é que a água minava mais forte agora, livre de muita lama. O dia passava, e uma vez que Albino subiu, até contra jeito dele, veio irritado, porque achara o poço na mesma. Joaquim Prestes berrava: fulo da vida, o vigia que fosse tratar das vacas, deixasse de invencionice. Não pagava cachaça para ninguém, não, seus imprestáveis. Não estava para alimentar manhã de cachaceiro. Os camaradas de golpe olharam todos o patrão, tomados de insultos feridíssimos, já que muita impaciência a mais, porém Joaquim Prestes ainda insistia a olhar o magroço. É isso mesmo, cachaceiro. Diz-o assim mais depressa. Cumpra o seu dever. E o rapaz não aguentou. O olhar curtinante do patrão baixou a cabeça, foi se despindo, mas ficara ainda mais lerdo, ruminando uma revolta inconsciente, que escapava à respiração precipitada. Silvano surdo pelo nariz. A visita, percebendo o perigo, interveio. Fazia gosto de levar um pescado à mulher, se o fazendeiro permitisse. Ele dava um pulo com o vigia lá no tal japonês, e, irritado, fizeram sinal ao caipira. Se fora, fugindo daquilo, sem nem mesmo esperar o assentimento de Joaquim Prestes. Este mal encolheu os ônibus, de novo imóvel, olhando o trabalho no poço. Quanto mais ou menos 1 hora depois, a visita voltou ao poço. Outra vez, trazia afobado uma garrafa de caninha, foi oferecendo com felicidade aos camaradas. Mas eles só olhavam a visita meio que de lado, nem responderam. Joaquim Prestes nem olhou, e a Visa percebeu que tinha sucedido alguma coisa grave. O ambiente estava tensiníssimo. Não se viu Albino, nem o magruço que o revezava, mas não estavam ambos no fundo do poço, como a visita imaginou. Minutos antes, o poço quase seco agora, o magruço que já vira um bloco de terra se desprender do rebordo, chegava a vez dele. Se recusara a descer. Foi meio minuto apenas de discussão agressiva entre ele e o velho Joaquim Prestes. Desce, não desce. E o camarada, no ato de desespero, se despedira por si mesmo, antes que o fazendeiro o despedisse. E se fora, dando as costas a tudo, 8 anos de fazenda, curtindo uma triste funda sem saber. E o Albino, aquela mansidão doentia e de fraco, para evitar briga maior, fizeram a questão de descer outra vez, sem mesmo recobrar o fôlego. Os outros dois, como um fantasma próximo de qualquer coisa mais terrível, se acovardaram. Albino estava no fundo do poço. Agora o vento soprando chicoteava da gente não aguentar. Os operários tremiam muito, e a própria visita. Só Joaquim Prestes não tremia, nada firme. Olhos fincados na boca do poço. A despedida no operário. O desespeitara ferozmente. Ficaram num deslumbramento horrível. Nunca imaginara que, num caso qualquer, o adversário se arrogasse a iniciativa de decidir isso. Ficara assombrado. Por certo que havia de mandar embora o camarada. Mas este, se fosse por uma vontade própria, nunca pudera imaginar. A sensação de insulto estourara nele, feito uma bofetada. Se não revidasse uma desonra, como se vingar. Mas só as mãos se esfregando lentíssimas denunciavam o desconcerto interior do fazendeiro, e a vontade reagia com aquela decisão já se desvairada de conseguir a caneta tinteiro, custasse o que custasse. Os olhos do velho engoliram a boca do poço, ardentes, como volúpia quase, mas a corda já sacudiu outra vez, agitadíssima. Agora, avisando que Albino queria subir, os operários se afobaram. Joaquim abriu os braços, num gesto de desespero impacientes. Também, Albino não parou nem 10 minutos. José ainda lançou um olhar de imploração ao chefe, mas este não compreendia mais nada. Albino apareceu na boca do poço. Vinha agarrado a uma corda, se grudado nela com terror, como temesse desapegar, deixando que outro operário na guarda do cambito. José, com muita maternidade, ajudava o mano. E se olhava a todos, cabeça de banda dissipando da corda, boca aberta. Era quase impossível lhe aguentar o olho abobado. Como que não queira desgarrar da corda?
Foi preciso José, sou eu, mano, o tomar nos braços, e ficar os pés na terra firme. Aí Albino largou da corda, mas com um olhar frio, súbito do ar livre, principiou tremendo demais. O seguraram para não cair. Joaquim Prestes perguntara se ainda tinha água lá embaixo. Fa, fa, levou as mãos descontroladas à boca, na intenção de animar os beiços mortos. Mas não podia limitar os gestos mais. Tal o tremor. Os dedos dele tropeçaram nas narinas e enfiaram na boca, num movimento pretendido de fricção. Se alargava mais. A mão se quebrava no queixo. Os outros camaradas lhe fregaram as costas. José estava tão triste. Enrolou com maciez a cabeça do maninho no braço esquerdo. Lhe pôs a garrafa na boca. Beba, mano. Albino engoliu o álcool que lhe enchera a boca. Teve aquela sensação desonesta que os tragos fortes dão após falar. Farta e só tá seco. Joaquim Prestes falava manso, compadecido, comentando flexível. Pois é, Albino. Se você tivesse procurado, já de certo achava. Enquanto isso, a água vai minando. Se eu tivesse uma luz, pois leve. José parou de esfregar o irmão, se virou para Joaquim Prestes. Talvez nele transparecesse o ódio no olhar. Estava simples. Mandou calmo, olhando os olhos no velho. O Albino não desce mais. Joaquim Prestes, ferido desse jeito, ficou que era a imagem decomposta do furor. Recuou um passo na defensiva instintiva. Levou a mão ao revólver, berrou-se já sem pensar. Como não desce? Não desce, eu não quero. Albino agarrou o braço do mano, mas toma um safanão que quase cai. José traz a mão às ancas, devagar, numa calma de morte. O olhar não pestaneja, enfiando do inimigo. Ainda repete mais baixo, mais mastigado. Eu não quero não, senhor. Joaquim Prestes, o mal polvoroso que já tinha vivido aquele instante, a expressão no rosto desse mudara de repente. Não era cólera mais, a boca escancarada, olhos brancos, metálicos, sustentando olhar puro, tão calmo, do mulato. Ficaram assim, batia agora uma primeira escureza no entardecer. José, o corpo dele oscilou milímetros. O esforço moral foi excessivo. Que o irmão não descia, estava decidido. Mas tudo era tristeza em José, uma desolação vazia, uma semi-consciência de culpa lavrada pelos séculos. Os olhos de Joaquim Prestes resumiam uma vibração humana, afinal, baixaram, fixando no chão. Depois foi a cabeça que baixou de súbito, refletindo. Os ombros deles também foi descendo aos poucos. Joaquim Prestes ficou sem perfil mais, ficou sórdido. Não vale a pena mesmo. Não teve a dignidade de aguentar também com a aparência externa de derrotas, bravejou. Mas que diacho, rapaz. Vista a saia. Albino riu, iluminando o rosto agradecido. A visita riu para aliviar o ambiente. O outro camarada riu covarde. José não riu. Virou a cara, talvez para não mostrar os olhos amolecidos, mas ombros derreados, cabeça enfiada no peito. Se percebia que estava fatigadíssimo. Voltara a esfregar maquinalmente o corpo do irmão, agora não carecendo mais disso. Nem ele nem os outros, que o incidente espantara por completo qualquer validade do frio. Quer dizer, o caipira também não riu. Ali chegando no meio da briga para avistar que os trairões, como Joaquim Prestes exigia, devidamente limpos e envoltos em sacos de linho alvo, esperando para partir. Joaquim Prestes rumou pro Ford, todos o seguiram. Ainda havia neles um resto de superioridade, machucada, que era preciso enganar. Falava ríspido, dando a lei com leitidão. Amanhã vocês se aprontem. Faça frio ou não faça frio. Manda o poceiro cedo. E José parou, voltou-se e olhou firme para o mulato. Da outra vez, veja como fala com seu patrão. Virou. Continuou mais agitado agora, se dirigindo ao Ford. Os mais próximos ainda escutaram resmungar consigo. Não sou nenhum desalmado. 2 dias depois, o camarada desapeou da besta com a caneta tinteiro. Foram lá e levar ela ao Joaquim Prestes, que sentado à escrivania punha em dia a escrita da fazenda, um brinco. Joaquim Prestes abriu o embrulho devagar. A caneta vinha muito limpa, toda arranhada. Se via que os homens tinham tratado com carinho aquele objeto meio místico.
servindo para escrever sozinho. Joaquim Prestes experimentou a caneta, não escrevia. Ainda abriu, examinou tudo. Havia areia em qualquer ficha. Afinal, descobriu a rachadura. Pisaram na minha caneta, brutos. Jogou tudo no lixo, tirou da gaveta de baixo uma caixinha que abriu. Havia nela várias lapiseiras e 3 canetas tinteiro. Uma era de ouro.